E aqui que tá um detalhe pra gente... Eu quero voltar nesse assunto de felicidade depois, né? Mas aqui tá um detalhe pra gente retomar o assunto de transtorno, né, cara? Vamos parar pra pensar no indivíduo que tem um transtorno. No meu caso, transtorno de déficit de atenção e transtorno bipolar. Meu amigo, eu não tenho culpa por ter isso. Simplesmente eu tenho, cara. Eu nasci com, você tá entendendo? No caso do transtorno bipolar, eu tinha um gene e despertou durante aí a minha vida, né? Hábitos que acabei acontecendo, as vivências que eu tive. Agora, Simon, você tem culpa disso? Não. Isso é uma imprevisibilidade. É uma puta de uma imprevisibilidade que eu tive que lidar e que eu tenho que lidar com ela todos os dias. Vai adiantar eu chorar? Vai adiantar eu ficar puto? Vai adiantar eu ficar revoltado? Ah, é porque o mundo é injusto comigo. Cara, o mundo não tem ninguém é injusto com você. Você chegou a ter, tipo, esse momento de xingar o mundo, xingar... Tive, cara. Isso aí é um momento em que você fica revoltado, né? Na realidade, quando eu tive esse momento é porque eu era um fraco. As pessoas, quando tem esse momento, e tá tudo bem ter, tá? Você que tá ouvindo a gente, tá tudo bem você ter esse momento, mas saiba que você, na realidade, é um fraco. É um frustrado. A palavra melhor é frustrado. Por que frustrado, Simon? O que é a pessoa frustrada, Lutz? A pessoa frustrada é aquela pessoa que ela não consegue manter o teu próprio estado motivacional. E quando eu digo estado motivacional, eu não tô falando de motivação coach aqui não, da motivação de guru, de ficar gritando, essas coisas. Não. Estado motivacional, a gente tem o neurotransmissor da dopamina, certo? E a dopamina é o neurotransmissor da motivação. Manter o estado motivacional é você conseguir fazer o que você tem que fazer, independente, tá, de tudo que tá acontecendo ao teu redor. E aí que tá a frustração, é o indivíduo que não consegue manter o próprio estado motivacional para fazer aquilo que precisa ser feito. Certo? E aí a gente começa a entender o grande dilema das pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos. Porque as pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos são as pessoas que naturalmente, né, devido, por exemplo, uma das grandes dificuldades do TDAH é a dificuldade de autorregulação emocional. É o indivíduo que não consegue controlar, sentir raiva é normal. Você pode ficar com raiva de mim. Tá tudo bem se eu falar uma merda aqui de você, Lutz. Você ficar puto comigo, ficar com raiva comigo. Sentir raiva é normal. O que não é normal é tu levantar da mesa e me dar um soco na cara. Você tá entendendo? Então olha que interessante. Essas oscilações emocionais, elas são comuns de todos os seres humanos. Nos indivíduos que sofrem de transtornos psiquiátricos, elas são ainda mais intensas. O problema do indivíduo que é frustrado é que ele não consegue manter um estado motivacional mínimo para ele fazer o que ele precisa fazer. E aí a gente começa a entender, por exemplo, o TDAH. Por que o indivíduo que tem TDAH é frustrado pra caramba? Porque ele é um indivíduo que, se você for olhar, como que explica o TDAH? O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, certo? Ou seja, é um transtorno que afeta totalmente a performance, como eu disse. Não é déficit de atenção. Esquece essa história de déficit de atenção. Inclusive, vou falar sobre a dificuldade de atenção do TDAH aqui. Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Indivíduos que sofrem de TDAH, eles têm, inclusive, Lutz, de 3 a 5% do cérebro menor em relação a outras pessoas. Olha que coisa louca. E por que neurodesenvolvimento? Por que essa palavra neurodesenvolvimento? Porque isso significa que nós, né, que temos esse transtorno, nós temos um atraso em relação a pessoas que não têm. Quando eu falo atraso, não é de retardamento, né? Não é atraso de retardamento. É um atraso no desenvolvimento. Eu passo pelas mesmas fases de desenvolvimento que você. Só que eu passo pela fase de desenvolvimento de forma atrasada em relação a você. Então, se você tem 21 anos e você já atingiu a maturidade do teu cérebro, eu tenho 21 anos e meu cérebro ainda não atingiu maturidade. Maturidade mesmo, né? Como órgão do cérebro, então, tá? Aquilo que o pessoal fala que, pô, você vai desenvolvendo o cérebro mais ou menos até... Tem uma neuroplasticidade maior até os 25. Isso é real. O TDAH vai ter isso atrasado. A gente vai ter exatamente... O transtorno de neurodesenvolvimento, ele traz exatamente isso. É um indivíduo que ele tem um atraso no desenvolvimento de algumas funções do cérebro, tá? Então, o que acontece? Eu em relação ao Lutz, por exemplo, o Lutz se tornou um cara maduro com 21 anos, tá? Tudo bem, estamos ali. O Simon vai chegar a isso aí, dizem, tá? De acordo com pesquisas, que o TDAH ele tem um delay de até 6 anos. Então agora que eu tô ficando maduro, pô, mãe, eu tenho chance ainda, viu? Mandar um beijo pra minha mãe, que eu sei que ela tá assistindo. Eu tenho chance ainda, tá, mãe?
Então, a gente fala brincando, mas isso é sério. Então, o atraso não é... Ele é de maneira quantitativa, não de maneira qualitativa. É a mesma coisa que eu falar de uma pessoa mais baixa e uma pessoa alta. Qual que é a diferença da pessoa mais baixa para a pessoa alta? É a diferença do quê? Da altura dela. Mas ela não tem diferença, é uma pessoa. Então, indivíduos com TDAH não são diferentes de outras pessoas. Nós não somos diferentes de ninguém, a não ser na questão do atraso. Tá? A gente não é nenhum ET. Ah, eu sou um ET. A gente se sente como, mas a gente não é nenhum ET. Beleza? O atraso, então, indivíduos que têm um transtorno como o TDAH, eles têm esse atraso do neurodesenvolvimento. Ele tem esse atraso. Né? Esses atrasos acontecem aonde? A gente vai voltar lá no nosso tema inicial, tá? Não esqueci não. Esses atrasos eles acontecem aonde? Principalmente, ô Lutz, em duas grandes falhas. Tá? Que são as grandes falhas do indivíduo que sofre de TDAH. Que é a falha no controle inibitório, tá? E a falha a falha na persistência. Como que acontece essa falha no controle inibitório? Tá? A falha no controle inibitório é o seguinte. É eu estar aqui na mesa com você, beleza? E eu vou pegar uma clássica aqui. E eu estar aqui, ó, batendo a mão, tamborilando a mão. Ai, mano, que é isso, velho? Que você tá tamborilando a mão na mesa, Simon? Pelo amor de Deus. É um comportamento inadequado. É um comportamento... Olha que interessante, né? A mente do TDAH, nesse momento agora que eu dei esse engasguinho, já falei assim, upa, essa aqui já não vai dar mais no corte. Não, mas é só pra você ver como é que é a mentalidade. A nossa mente, ela vai de um lado pro outro a todo momento. Então, eu tô aqui, ó, na hora minha mente foi lá pra... A minha mente fez o que agora? Ela respondeu a isso que aconteceu aqui agora e eu nem percebi. Qualquer outra pessoa... iria continuar aqui tranquilamente. Normal. O TDAH ele não consegue. Ele precisa responder ao acontecimento. Você está começando a entender? Uhum. Essas são as diferenças. Então vamos lá. Falha no controle inibitório. Pô, Simon, você tá tamborilando a mão, cara. Cara, uma reunião da empresa, o CEO da empresa tá lá. Aí o cara tá lá batendo o pé, o cara tá lá batendo a mão, o cara levanta a mão e interrompe, fala uma coisa no momento inadequado. Todo mundo olha e fala, é sério? Faz uma piada quando não é pra fazer. O cara tá no velório, conta uma piada no velório. Sai dando... Meu, sério? Ou seja, é um comportamento inadequado para aquele ambiente. É como se ele tivesse alcoolizado, assim. Mais ou menos. É como se ele fosse mais infantil. Essa é a palavra. Tanto que quando a gente vê relacionamentos de pessoas que... Isso é clássico, tá? Eu tô me relacionando com alguém que tem TDAH, a sensação é de que você tá se relacionando com uma criança. A sensação é que eu sou pai e mãe dele. A sensação é que ele não cresceu. Isso é clássico no TDAH. Tá? É aquele indivíduo que você percebe que tem 22 anos de idade, mas parece que tem 16 às vezes. Você tá entendendo? Mas por que isso aconteceu? É por causa do atraso? O atraso. São esses atrasos que acontecem nos indivíduos, que acontecem por duas falhas. Essa falha no controle inibitório, que é de falar uma coisa no momento inadequado, né? De tamborilar, de se mexer, né? De não conseguir controlar o impulso inicial para um momento adequado. Ele não consegue inibir, olha isso, falha no controle inibitório. O que significa? Eu não consigo inibir esse comportamento dentro desse ambiente. Ele não consegue inibir um comando que vem na cabeça dele. Por quê? Porque eu tenho menor atividade aonde? No meu córtex pré-frontal, que é justamente o freio do meu cérebro. Então, o indivíduo que tem TDAH, ele vai ter uma dificuldade muito maior para controlar determinados impulsos. Por isso, ele é mais impulsivo e mais hiperativo. E claro que esses comportamentos, né? Se você pegar uma criança, solta uma criança de 6 anos aqui. A criança vai estar mexendo aqui na tua garrafinha, ela vai subir aqui na mesa. Por quê? Porque o cérebro dessa criança ainda não está desenvolvido a ponto dela conseguir fazer as associações que ela precisa para saber que este é um comportamento inadequado para a situação. Mas para a idade dela tá tudo bem. A treta do TDAH é que para a idade do indivíduo, aquele comportamento não tá tudo bem. Mas todos são assim? Todos têm esse atraso. Só que em uns vai ser em maior ou menor intensidade. Tá? O que a gente tem que entender sobre o TDAH, e aí muitas pessoas até perguntam, né, Simon? Simon, qual que é a diferença do TDAH em homem e mulher também, né? A gente tem que entender o seguinte, que os sintomas e as características do TDAH, elas são iguais em todas as pessoas. O que vai mudar é a maneira dos sintomas se manifestar. Você tá entendendo? Então, assim, os sintomas e as características são iguais em todos. Pô. A gente tá falando de ser humano.
né? Não existe um TDAH-X, um TDAH-Y, um TDAH-Z. Existem os 3 tipos de TDAH, né? Que é o predominantemente desatento, que é o predominantemente hiperativo e o combinado misto, que é tudo junto, no meu caso, né? E aí, então, existem esses 3 tipos, mas tirando isso, as características, elas são iguais. Então, o que vai mudar é a maneira que ela vai manifestar o sintoma no LUTS, no nosso amigo ali, entendeu? Na fulaninha tal. Então, por exemplo, se a gente pega 2 pessoas que têm TDAH, só que uma pessoa ela é naturalmente mais extrovertida e a outra é mais introvertida. Certo. Provavelmente eu imagino que a pessoa introvertida ela não vai, no meio do nada, ali numa reunião, falar uma merda. Provavelmente. Mas ela pode ter um tipo de comportamento diferente ali. Mas ela pode ter uma dificuldade de inibir outro comportamento. Aquele pode ser um comportamento que para ela consegue segurar. Mas ela pode ter os pensamentos delas podem ser muito acelerados. Vamos pensar, o TDAH, ele não... eu tô aqui com você. Se alguma coisa fazer, chamar a atenção, eu vou responder. Por que eu vou responder? Eu não consigo. As pessoas, elas conseguem. As pessoas que não têm transtorno, elas conseguem ignorar aquilo lá e continuar aquilo que eu tô fazendo. Eu tenho a necessidade de responder o estímulo. Eu não consigo controlar, inibir o meu comportamento. Você tá entendendo? Então essa é uma primeira falha. Falha no controle inibitório, tá? E é aqui que tá o detalhe. As outras pessoas conseguem retomar a atividade. O problema é que eu tô a responder, aí eu tô olhando lá, eu vou levantar e eu vou fazer outra coisa. E aí eu esqueci que eu estava com você. E não é que eu esqueci. É que outra coisa já me chamou a atenção. É aquela velha história do cachorro que eu falo. Eu tô aqui com você, né? Acordo de manhã, né? Tô lá, eu tô com você, com, sei lá, qualquer coisa. Vou pra faculdade. Pô, preciso preparar o material da minha faculdade. Aí eu começo a colocar o livro da faculdade. Aí o meu celular desperta. O segundo alarme, sabe? Aquele que você deixou em casa você ficasse dormindo mais, o soneca. Aí você vai lá desligar esse segundo alarme. Aí na hora você viu uma mensagem do WhatsApp. Aí você respondeu essa mensagem do WhatsApp. Aí quando você viu, você olhou pro café, você fala, pô, preciso passar o café. Aí você vai passar o café. Aí quando você tá passando o café, você olha assim, caramba, nem troquei de roupa. Aí o café fica fervendo lá, ó. Aí você sobe pro teu quarto pra poder passar a roupa pra você fazer. Aí você passa só uma manga da camisa, você não arrumou o livro. Você não preparou o café, não tomou o café. Você foi com a roupa amassada pra faculdade e ainda você chega atrasado. Porque no meio do caminho, você encontrou aquele amigo teu e começou a trocar ideia com ele. Essa é a vida clássica de um TDAH. Você tá entendendo? É meio que não tem um caminho, não tem um rumo. Ele responde a estímulos a todo momento, né? E aí ele não volta pro prumo. Ei, volta pro prumo. Essa dificuldade de ter esse controle e inibir os comportamentos. Muitos comportamentos presentistas. E a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Então essa é a primeira grande falha, a falha no controle inibitório. A segunda falha é a falha na persistência. E é aqui que tá a grande chave também pro TDAH, né? Porque quais as características do TDAH? Ele é hereditário, ou seja, passa, né? Pai para filho. Se você tiver TDAH, as chances de você ter um filho com TDAH, ela pode variar de 40% a 57%. Ou seja, você tem 8 vezes mais chances de ter um filho TDAH, caso você já tenha TDAH, tá? Então ele é hereditário, ele acontece nos genes, ou seja, é genético, tá? E ele é um transtorno hereditário, genético e de neurodesenvolvimento, como eu falei para vocês, no cérebro, tá? Acontece no cérebro. São as 3 coisas que compõem, que definem o TDAH. E aí vem a falha na persistência, né? Qual parte do cérebro, Simon, é afetada no caso do TDAH? É o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, Lutz, é a parte do nosso cérebro onde a gente toma as decisões, onde é o freio pra gente não fazer besteira, onde a gente calcula possibilidades, onde o nosso cérebro faz aquele cálculo de imprevisibilidades que eu falei pra você. É a parte do nosso cérebro onde você faz planejamento, tá? É a parte do cérebro onde você se organiza. Tudo isso porque tem um conjunto de habilidades que ficam lá no córtex pré-frontal que chama funções executivas. As funções executivas do cérebro é como se fosse o CEO da empresa cérebro, né? O que é uma empresa sem CEO acontece? Perdida. Eu falo por mim. Hoje a minha empresa tem um CEO, que não sou eu, tá? Eu sou o dono da empresa, presidente da empresa, mas a minha empresa tem um CEO. Isso é muito legal. Antes não tinha. E o Simon era completamente perdido, desorganizado, tá?
Eu fazia 1 milhão de coisas, queria resolver tudo ao mesmo tempo, né? E aí, agora nós temos. O que o CEO da empresa faz? Ele contrata, ele demite, ele organiza o financeiro, ele planeja os próximos passos, ele faz os contatos estratégicos. Olha isso. Isso é uma empresa com CEO. Uma vida sem CEO. Uma vida sem CEO é o cara que... vou começar a faculdade. Qual? Não sei. Vou fazer tal coisa. Não sei. Comecei um emprego, abandonei. Por quê? Não sei. Ele segue apenas o protocolo do dia a dia. E aí que tá. Seguir o protocolo do dia a dia sem nenhum rumo. Ele segue os impulsos, né? Sem seguir isso, exato. Ele segue apenas os impulsos. As sensaçõezinhas. Por que sensaçõezinhas, Lutz? Porque sensaçãozinha libera o quê? Dopamina. Aí a gente entra numa outra treta do TDAH. Então, vocês estão pegando. A treta começa no cérebro, córtex pré-frontal, funções executivas e neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, nós temos em menor quantidade, uma quantidade desregulada. Olha que treta. O TDAH, qualquer indivíduo precisa de dopamina para levantar da cama e fazer qualquer coisa. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Você precisa até pra ir no banheiro, né? Pra ir no banheiro. Quando você tá apertado e você fala, peraí, preciso pausar o podcast, é a dopamina agindo. Sim, porque se seu cérebro fizer um cálculo de que dá pra segurar mais um pouquinho ali, olha isso, e que aquele episódio do Netflix é mais importante, ele vai liberar dopamina pra você fazer o quê? Pra você assistir mais aquele episódio, não pra você ir no banheiro. Só que se a tua necessidade de ir no banheiro ele fizer um cálculo, eu preciso ir, que senão eu vou passar vergonha aqui na sala e vou mijar nas calças. Você tá entendendo? Tem gente aqui na sala, vou passar vergonha. Ou seja, um cálculo que o teu cérebro fez. Aí ele vai te liberar pra você ir lá e fazer o que você tem que fazer. E a noradrenalina, ela faz exatamente o quê? A noradrenalina, ela sabe aquela... A sensação de você estar a dopamina, ela dá a descarga. A noradrenalina te mantém ali engajado fazendo. Entendi. Tá? As duas atuam em conjunto. A dopamina sendo liberada, né? De dopamina para que você vá indo. E a noradrenalina mantém isso constante. Tá? São essas duas que andam junto. E o TDAH, ele tem isso desregulado, cara. Aí olha que treta na vida do cara. Ele é um indivíduo e então que para conseguir entrar em movimento para fazer algo é muito mais difícil que outra pessoa. E aí que tá detalhe. Vamos supor que esse cara ele consegue entrar em movimento para fazer. Finalmente, conseguir entrar em movimento para ler esse livro. Aí quando ele abre o livro, olha só, ele abre o livro, eu falei pra você que ele tem uma falha no controle inibitório, não falei? Que ele responde a qualquer estímulo. Aí tem um passarinho cantando, ele responde. Você tá entendendo? Aí, ele tem que estudar alguma coisa interessante ali. Só que pra estudar, ele vai precisar fazer um planejamento. Eu falei pra você que no córtex pré-frontal, é onde ficam as funções executivas, que a gente tem menor atividade, o TDAH ele vai ter dificuldade disso. Então, ele conseguiu entrar em movimento, só que durante o caminho, ele teve outras variáveis que não fizeram ele se manter engajado. Aí entra a falha na persistência. Então o TDAH é um indivíduo que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ele começa, às vezes, muitas coisas e não consegue se manter por muito tempo engajado, por diversos fatores como esse que eu te falei aqui agora. Até porque eu imagino que ele consiga setar metas, né? Como qualquer pessoa. Claro, eu consigo. A gente vai falar como fazer isso aqui, tá? Com maior dificuldade? Com maior dificuldade, mas é possível. Até porque o que eu falei pra vocês, nós não somos diferentes das outras pessoas. A não ser por esse atraso dessas duas falhas. Atraso na inibição e atraso como falha de persistência.